A acupuntura na China, ela é usada em combinação com outra terapia tradicional? Bom, aí assim, a gente vai precisar entender o que é terapia tradicional, porque na China o tradicional é se fazer acupuntura, é se fazer a medicina chinesa. Então o tradicional para eles, na verdade, é a ventosa, é a fitoterapia, é a acupuntura, um pouco menos a auriculoterapia do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. É muita moxa, por exemplo. Então, são características tradicionais para eles, na verdade. Então, a gente precisa entender o que vai ser medicina tradicional, digamos assim, né? A medicina ocidental é que é a medicina diferente para eles, digamos assim. É claro, hoje em dia, né, a gente tem um avançar aí da globalização, a China aberta aí a receber muita informação, então a gente vê um crescimento significativo de muitas coisas ocidentais dentro da China, então franquias, tanto de comida quanto de roupas, quanto da parte da saúde. Então a gente encontra dentro dos hospitais chineses, por exemplo, toda a parte moderna, tanto que eles não usam a expressão em chinês, né, não existe esse termo medicina ocidental, eles chamam de medicina moderna, o que por si só já cria aí um paralelo, né? Não é que não existe a frase de medicina ocidental, mas o comum deles chamarem a medicina ocidental é de medicina moderna. Porque aqui a gente chamava antigamente, né? Hoje em dia já mudou o termo, a gente chamava a medicina chinesa, ou dizia que ela fazia parte dos tratamentos alternativos, né? Então, com isso já se criava um conceito de paralelo, né? Você tinha ali a medicina ocidental e você tinha a medicina chinesa. Então, elas ficavam paralelas como medicinas alternativas. Na China não existe isso, né? Um dos motivos, são vários, né? Da gente ter o termo tradicional é exatamente por conta disso, porque ela veio primeiro. Na China, ela está lá desde que a China se conhece como terra, como gente, desde os períodos tribais e afins. Então, na realidade, essa é a medicina tradicional e a nossa medicina é a medicina moderna, é como eles chamam, ou seja, a medicina que trouxe todo um maquinário, né, para se investigar o paciente, trouxe processos cirúrgicos e trouxe tecnologia. A gente não coloca na questão tecnológica, porque tecnologia para a gente são coisas eletrônicas, mas o químico, então o processamento químico, né, para a gente poder criar os fármacos, é um processo moderno de criação de formas de tratamento. Então é por isso que a utilização de medicamento, a utilização dos processos cirúrgicos através dos fármacos e dos produtos eletrônicos, né, todas aquelas maquinários que fica ligado no paciente, são vistos como maquinários em questões modernas, então fazem parte da medicina moderna. Aqui, Fabiana, já fica uma curiosidade bem legal, que a gente escuta muita gente falar assim, ó, na medicina chinesa não tem cirurgia, por exemplo. Então existe. Se você busca livros clássicos chineses, né, livros antigos, a gente encontra várias formas, né, vários processos cirúrgicos, várias formas de se aplicar a cirurgia na visão da medicina chinesa. Como eu já comentei aqui no podcast, é importante a gente sempre frisar, a medicina chinesa na China ela foi contínua, né? Desde que elas se conhecem por gente, eles utilizam a medicina chinesa. Então a gente tem processos cirúrgicos de uma época que eles não tinham outra forma de resolver a questão a não ser literalmente abrindo o paciente. Falou assim, olha, ou ele vai morrer ou a gente tenta fazer alguma coisa. Então vamos abrir o paciente aí e ver o que a gente faz. Não se tinha o hábito de dissecação do corpo na China, né? Não que não teve isso lá, mas não era um hábito antigamente, até pela falta de conhecimento, o corpo era preservado, depois de um tempo começou esse processo, os estudos foram avançando, mas existiu um período em que a medicina chinesa teve seu processo cirúrgico. E aí a medicina moderna entrou como medicina moderna. Então, o tradicional para eles, na realidade, é a acupuntura. E como eu estava comentando, da mesma forma que existem brasileiros aqui que nunca fizeram acupuntura, existem chineses também que nunca fizeram o tratamento de medicina chinesa. Nós encontramos não só jovens, né, porque muita gente pode ter esse pensamento, não, então são jovens, porque hoje em dia a gente já tem a medicina moderna muito implementada na China, então eles não fazem acupuntura. É por isso. Na realidade, assim, a prática, né, a praticidade que a medicina ocidental traz, ela traz para todo mundo, no mundo todo. Então, o fato de você
estar sentindo uma dor e poder tomar um relaxante muscular para aquela dor passar, porque você tem outras coisas para fazer, seja seu trabalho, seja você se divertir, seja você continuar no seu crossfit, como a professora Lígia falou, isso existe no mundo todo. Então, existem chineses que preferem ir para este caminho, mas a cultura chinesa, e aqui é que está a parte importante, então, assim, a ideia, o ideal de pensamento médico, clínico, de saúde chinesa, é não buscar tratar a sintomatologia, e sim a raiz do problema. Então, por mais que você tome um medicamento naquele momento para passar aquela questão sintomatológica que você tem, sempre vai existir a busca do porquê que eu estou tendo esse sintoma. Então, nesse caso, a gente ainda encontra muitas pessoas fazendo acupuntura e medicina chinesa no geral. E todas as vezes que, professora Lígia, temos oportunidade de conversar com chineses ou estarmos na China, a gente sempre fica muito feliz quando a gente encontra jovens entrando nas universidades chinesas, né? E a gente tem visto, na verdade, um crescimento significativo, uma busca. Então, o efeito meio que teve aquela ideia de vamos buscar a medicina moderna porque o mundo consome ela, então tem uma chance dela ser melhor do que a nossa, mas também teve aquele grupo de pessoas que seguiram a tradição, vamos usar esse termo, de buscar a medicina deles, vou usar esse termo assim, né? Então eles ficaram na medicina que eles cresceram com, ou como você me perguntou, aquilo que é tradicional para eles.